Bom dia, pessoal, tudo bem? Passando aqui para comentar com vocês sobre o caso desse médico que abusou de uma paciente enquanto ela estava sendo submetida a uma cirurgia de cesariana. Não sei se vocês, assim como eu, têm acompanhado estarrecidas, né? Esse fato é uma situação extremamente chocante, repugnante, para não usarmos aqui outros termos mais agressivos, né? Realmente é inadmissível que um profissional da saúde, nem sei se podemos chamar uma pessoa dessa de médico, porque o médico, quando ele cursa, quando ele termina, esse é o curso de medicina, ele faz um juramento, onde ele promete salvar vidas, cuidar de pessoas. E, para mim, ao meu ver, não pode existir uma situação mais terrível, mais desumana do que saber que uma pessoa está ali numa condição de vulnerabilidade, dependendo dos cuidados de um médico no momento difícil da sua vida, porque não, você que é mulher, que já teve um parto, que já passou por uma cesariana, sabe o quanto é complicado. É horrível. Você vai ali para aquela sala de cirurgia com mil pensamentos, você vai com medo. Muitas vezes a pessoa vai para a cirurgia com medo de morrer, ela vai com medo porque ela não sabe se está tudo bem com o bebê. É um misto de pavor, de alegria, né, por estar recebendo um filho nos braços. Enfim, é uma situação muito delicada que a mulher vive no momento do parto e saber que essas mães, né, estavam passando por isso, porque as notícias têm nos informado que não se trata apenas de uma mulher, dessa vítima. Outras pessoas estão vindo também, estão surgindo para prestar denúncias a respeito desse médico, desse criminoso, porque é um ato criminoso. Embora alguns noticiários tenham usado o termo ato obsceno, que ele estava praticando ato libidinoso com a pessoa, não se trata de ato libidinoso, é realmente um caso de estupro e estupro de vulnerável. Por quê? Porque a pessoa está numa condição onde ela não pode reagir a este ato. E conforme está sendo noticiado, esse médico ele estava aplicando dosagens mais altas nas pacientes, justamente para mantê-las ali sob efeito, né, do remédio, sob efeito da anestesia, aplicando anestesia a mais, né, aplicando remédios a mais para que essa pessoa se mantivesse ali naquela condição de vulnerabilidade, porque ela realmente não pudesse reagir. Que coisa terrível, gente. Que coisa horrível, que coisa chocante. Nós sabemos que fatos como este acontecem bastante, mas às vezes não ganha a notoriedade, porque às vezes o caso é abafado, né? Às vezes não vem à tona, não vem na mídia, como está sendo noticiado o caso desse médico. E é realmente desesperador saber que uma pessoa se coloca nas mãos de um profissional num momento tão delicado da vida dela, tão difícil, tão terrível, e ter que passar por isso, gente. Realmente é algo terrível, é algo assim revoltante e que nós não podemos ficar calados diante de uma atrocidade tão grande dessa. Não podemos mesmo, nós temos que tomar posição, temos que falar sobre isso, nós temos que falar sobre isso, porque às vezes eu me pergunto, o que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com as pessoas, meu Deus? É muito difícil, porque não só o fato desse médico, mas nós acompanhamos todos os dias casos assim de mulheres que são abusadas, de crianças que são abusadas, e é revoltante, é desesperador você se sentir de mãos atadas diante de situações tão terríveis como essa. Não é possível
que nós continuemos assim, irmãos. E como igreja, a gente sabe muito bem, a gente tem conhecimento do porquê essas coisas se dão. Você sabe muito bem que lá em 2 Timóteo, lá no capítulo 3, a partir do versículo 1, nos diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Gente, a pessoa, ela é mais amante da sua satisfação sexual do que amante, do que de Deus. As pessoas perderam o temor a Deus. As pessoas perderam o amor pelo próximo, pelo outro. O amor se esfriou de tal maneira que uma pessoa, um profissional de saúde, um médico, sabe, se submeter a um ato desse. Gente, essa pessoa fazia isso na presença de outros profissionais. Enquanto ele estava ali procedendo a essa cirurgia de cesariana, haviam outras pessoas ali na sala com ele. Que loucura é essa, gente? Que bizarrice! A que ponto chegou o ser humano capaz de... Ele sabia, ele estava colocando a vida dele em risco, ele sabia que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa, porque as pessoas já estavam desconfiando desse homem. E estão dizendo que no dia que se deu esse fato, ele já tinha feito isso com mais 3 pacientes. 2 pacientes, né? Anteriormente ele já tinha praticado isso com mais 2 pacientes. Ou seja, essa era a terceira. Gente, que desespero é esse? Que prazer sexual incontrolável é esse? Isso é uma doença? Sabe? É algo assim que a gente fica, sabe, a gente fica estarrecido com tantos pontos de interrogação na cabeça, porque aqui, gente, não é falta de educação. Às vezes as pessoas falam, né? O que falta? Falta educação, falta investir em conhecimento, para que as pessoas saibam, né? Para que as pessoas saibam o que elas estão fazendo, para que elas conheçam. Gente, aqui não era falta de educação, a gente está falando de um médico que muito provavelmente estudou nas melhores instituições. Nós estamos falando de uma pessoa com conhecimento, de uma pessoa letrada, que teve acesso a qualquer tipo de informação. Não estamos falando aqui de um morador de rua, de uma pessoa ignorante, não. Estamos falando de um médico, uma pessoa, por sinal, bem apessoada, uma pessoa jovem até, que poderia ter os seus desejos sexuais satisfeitos de outra maneira. Não sei se é uma pessoa casada, não sei. Enfim, gente, pelo amor de Deus, é muito bizarro, é difícil até de falar sobre o tema, sabe? Mas nós temos que falar. Nós temos que falar sobre isso. Por quê? Como nós acabamos de ler aqui, por termos chegado numa época tão difícil, tão cruel, tão fria, tão desesperadora, o amor das pessoas, ele se esfriou de tal maneira que um médico prefere se arriscar praticando sexo, atos libidinosos com uma pessoa desacordada, perto de outras pessoas, de outros enfermeiros, separado ali apenas por um pano. Ele prefere se submeter a isso do que resolver os seus desejos sexuais de outra maneira. Meu Deus do céu. Então, gente, o que nós podemos tirar disso? Que o amor de Deus precisa chegar até o coração das pessoas. As pessoas precisam conhecer a Deus, elas precisam elas precisam ser impactadas, transformadas
pelo amor de Deus. Só o amor do Senhor é capaz de transformar o coração das pessoas. Só o amor de Deus, o temor de Deus é capaz de modificar a atitude das pessoas. Senão elas vão continuar vivendo desvairadamente, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse justiça, como se um dia ela não fosse prestar contas dos atos dela diante do sumo sacerdote, do juiz dos juízes, que é o nosso Deus. Então, como igreja, nós precisamos desesperadamente fazer com que o amor de Deus chegue até o coração das pessoas. Só o amor do Senhor é capaz de colocar o freio necessário na vida das pessoas, para que elas possam controlar as suas paixões carnais, para que elas possam ter o temor de Deus e pensar 2 vezes antes de praticar tais coisas. Porque, gente, bizarrices como essa não acontece nos dias de hoje. Nós sabemos que desvios sexuais, bizarrices sexuais, elas acontecem desde que o mundo é mundo. Se não fosse por isso, Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra, por causa da pornografia, por causa das imoralidades, das impurezas sexuais que aconteciam indiscriminadamente no meio daquele povo. Por isso Deus se enfureceu, Deus não viu mais saída para aquela situação que não fosse a destruição completa daquele povo. Então as bizarrices sexuais, os desejos carnais medonhos sempre existiram. Nós sabemos que as pessoas têm desejos sexuais por animais, elas praticam sexo com animais, as pessoas praticam sexo com cadáver, as pessoas introduzem os objetos mais medonhos do mundo nas suas partes íntimas. Nós sabemos que as pessoas têm desejos sexuais por bebês. Então, gente, é desesperador o que uma pessoa é capaz de fazer para ter uma satisfação de um desejo carnal. Misericórdia, meu Deus. Deus amado, tenha misericórdia de nós. Então, irmãos, a conclusão que eu chego é de que nós estamos orando pouco. Nós estamos fazendo um pouco demais como igreja ainda. Porque não é possível que as pessoas continuem praticando atos tão terríveis como esse que nós estamos vendo aí. Não é possível. Então, talvez você possa estar dizendo aí no seu coração: mas a pessoa se converter não significa que ela vai mudar de comportamento, porque eu sei que nas igrejas acontecem muitas coisas erradas. Tem pastor que abusa de fiel, tem pastor que abusa de criancinha. Gente, coisas erradas existem em todos os segmentos religiosos. Coisas medonhas, erradas, obscuras, terríveis, desgraças dessa natureza acontecem em todos os lugares. Mas é a exceção. É a exceção. A pessoa que realmente se converte, a pessoa que realmente conhece a palavra de Deus profundamente, não a palavra mentirosa pregada, não. Porque muitas igrejas estão deixando de pregar a verdade de Deus, estão pregando um Deus que é todo amor, um Deus, o meu Deus, ele me aceita do jeito que eu sou, o meu Deus é amor, o meu Deus é maravilhoso, ele me perdoa de tudo, o meu Deus, ele é tão bom, ele criou um céu para eu ir para lá, independente do que eu faça. Eu não acredito num Deus que criou um inferno para mandar seus filhos para lá. Gente, acorda! Acorda, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Para de ir para a igreja pensando que você não vai ter problemas. Para de ir para a igreja porque você quer comprar um carrão do ano. Para de ir para a igreja porque você quer ficar rico. Para de achar que quando você for para a igreja, quando você se converter, você não vai ter mais doença, não vai ter mais problema. Não vai perder o emprego, não vai ter câncer, não vai quebrar uma perna, não vai sofrer um acidente de carro. Para, gente. Nós estamos no mundo. O mundo jaz no maligno.
O mundo jaz no maligno. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, então você também vai vencer. Então, gente, ninguém se converte para deixar de ter problemas. A pessoa que tem desejos sexuais por criancinha, ela se converte, ela vai continuar tendo. Mas diferentemente daquela pessoa que não tem o conhecimento de Deus, ela vai orar, ela vai procurar tratamento, ela vai sufocar esse desejo dentro dela, ela vai buscar tanta presença de Deus que vai chegar no ponto que Deus vai preencher tanto o coração dela que isso vai desaparecer. A pessoa que tem desejos homossexuais, ela vai se converter, ela não vai deixar de ter desejos homossexuais, mas ela vai se preencher tanto de Deus, ela vai se preencher tanto das coisas de Deus, ela vai se ocupar tanto com as coisas dos céus, que esses desejos vão ficar em segundo plano, e ela vai chegar num nível de espiritualidade tão grande, onde isso não vai ter mais a menor importância para ela. Veja, as pessoas se convertem, continuam sendo quem elas eram, mas gradativamente Deus, o Espírito Santo de Deus, vai trabalhando na vida dessa pessoa, vai ensinando, vai corrigindo, vai endireitando o caminho dela, de maneira que em algum momento da vida dela, ela chega num nível, numa maturidade espiritual tão grande, ela mergulha tão profundamente no Espírito Santo de Deus, que os desejos carnais dela perdem totalmente o significado. Então, gente, pelo amor de Deus, nós precisamos orar desesperadamente pela conversão das pessoas. Nós precisamos distribuir o pão da vida, como foi pregado no domingo passado na nossa igreja. Nós precisamos partilhar o pão desesperadamente. As pessoas precisam ter acesso o mais rápido possível a Deus, ao amor de Deus e à justiça de Deus, ao temor de Deus. As pessoas precisam ter o temor de Deus, saber que Deus é amor, mas também é fogo consumidor, e que todos nós, convertidos ou não, crentes ou não, justificados ou ímpios, qualquer um de nós, iremos prestar contas das nossas atitudes diante de Deus naquele dia. Eis que esse dia se aproxima. E é muito sério isso, irmãos. Como igreja, nós precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus convença as pessoas do juízo e do pecado. Precisamos sim, precisamos investir cada vez mais em missões, para que os missionários possam alcançar pessoas e mais pessoas. E precisamos também ser missionários no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Porque eu tenho certeza que não é a educação, não é a informação, não são cursos e cursos superiores, não é doutorado, não é mestrado, gente, não é nada disso que vai transformar o comportamento pecaminoso do ser humano. Mas é Deus. Eu creio piamente nisso, irmãos. E eu peço para que vocês, diante de tudo isso, não fiquem assim somente como eu estou, que eu fiquei mal, eu passei mal de ler essas notícias, eu passei mal de assistir esses vídeos, eu senti dor no estômago, eu senti repulsa, eu senti desespero, eu senti pavor, eu senti vontade de não ficar mais nesse mundo. Mas nós precisamos ser fortes, nós precisamos encarar, porque isso acontece todos os dias. Todos os dias crianças são abusadas dentro de seus lares. Todos os dias pais abusam de criancinhas. Criancinhas de 2 meses, de 3 meses estão sendo abusadas sexualmente. Porque o ser humano não consegue controlar os seus impulsos sexuais. E tem a capacidade de olhar para um bebezinho de 3 meses, de 2 meses e pegar essa criancinha e estuprar essa criancinha. Essa é a nossa realidade. Tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser escancarado, porque nós, como igreja do Senhor, precisamos tirar as vendas dos nossos olhos. Nós precisamos parar de romantizar o Evangelho.
Nós não podemos romantizar dessa maneira. Nós não podemos reter a graça só para nós. A graça, o amor de Deus, a instrução de Deus, os ensinamentos do Senhor contidos na palavra de Deus, ela precisa chegar a todos. Ela precisa chegar a todos. Se as pessoas vão aceitar ou não, se isso será suficiente ou não para mudar a vida delas, nós não podemos prever. Mas a nossa obrigação, a nossa missão é ensinar. A nossa missão é exortar. E a nossa missão é fazer com que cada dia mais as pessoas conheçam e tenham acesso à palavra e aos ensinamentos de Deus. Porque só assim, gente, nós podemos ter um pouquinho de esperança de que possa haver uma mudança nessa sociedade caída. Nesse mundo sombrio, destruído, desumano, cruel, triste, terrível, medonho. Só assim nós podemos ter uma fagulha de esperança de que algo possa mudar. Senão, nós estaremos caminhando a passos largos para o inferno e levando multidões conosco também. Fique atento a tudo isso. Avalie o seu comportamento, a sua vida, as suas atitudes, o que é que você tem feito para mudar esse mundo, o que é que você tem feito para melhorar a vida das pessoas. É isso aí. Que Deus nos ajude, que Deus nos perdoe, que Ele nos perdoe, que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos capacite cada dia mais para sermos comissionados, para levarmos a mensagem do Senhor, transformadora, a única capaz de mudar os caminhos destruidores da humanidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele abençoe você no dia de hoje. Amém.